Cadê quem está aqui pela primeira vez? Poxa, seja muito bem-vindo, gente. Olha só, o abissal, essa loucura, gente, é uma parte, né, do mar hiper profunda, né? Isso aí vocês já sabiam, né? Mas a gente está tentando fazer uma ilustração sobre que eu e você tende a algumas coisas mergulhar mais profundamente, mas em outras tentar ficar no rasinho. O Isaac, que ele é profissional na área de mergulho, e se não me engano ele se formou em oceanografia. Tem alguém aí para confirmar aí? Ou é outra área, mas tem a ver com essa área aí, o cara é fera. Ele mandou, eu disse, tu tem como mandar um currículo para mim? Ele mandou quase 2 páginas de currículo dele. Eu disse, não, amado, só era uma coisa simplificada, né? Então ele sabe de tudo, ele estava falando dos riscos e também das belezas. E você tem que ter preparo para mergulhar. É por isso que a gente tem medo, né? Ele estava falando da mistura ali. É só oxigênio? Ele disse, não. É uma mistura. Então, na verdade, se você só botar oxigênio, você morre. Diga aí. Para entrar mais fundo, você não pode nem mergulhar com um equipamento errado. Para sua respiração, você tem que ter a mistura certa. E ele falou uma coisa várias vezes. Ele assim, nunca faça sozinho. Nunca faça sozinho. Nunca faça sozinho. Ele repetiu isso várias vezes. Um dos nossos abissais estudos que a gente está fazendo vai ser sobre a caminhada com o próximo. Hoje não é o nosso tema. A gente falou aqui sobre como mergulhar. Ele começou a introduzir aqui que para mergulhar você precisa ter a mistura certa. E, na verdade, o que eu queria trabalhar com vocês hoje é sobre como praticamente ninguém, sem brincadeira, ninguém na Bíblia estava esperando mergulhar. Ninguém, gente. É impressionante. E eu queria trazer para vocês algumas questões. E para clarear mais ainda, mergulhar é importantíssimo e é necessário na caminhada com Deus. Porque ninguém aguenta viver com alguém superficial. Nós não aguentamos durante muito tempo, eu e você, na superficialidade. Imagina conviver com alguém que é sempre superficial. Não sei se você já se relacionou num namoro com alguém que era muito superficial. Você queria algo mais, você queria poder ter um relacionamento mais intenso, pensar no futuro, e a pessoa nunca quis mais do que talvez o seu físico. Ou nunca quis mais do que só uma companhia para assistir Vingadores, Guerra Infinita e Endgame. Que filme, gente! Olha, sabe o que acontece no final? Passa um monte de letrinha, gente. Passa umas letrinhas, gente, no final. Que filme! Mas aí você fala assim, a nossa relação vai mais além disso, você sempre quer uma profundidade. E não sai daquilo. É impressionante como as pessoas entram no mercado do trabalho, às vezes, mas não sabem nem o que vão fazer ali. E não tem profundidade. Mas isso não é só para isso, é para que eu nasci. Qual é o motivo de eu viver? Então a gente precisa de profundidade. O abissal não é um mergulho sem propósito, porque se você mergulhar fundo, estava conversando com o Isaac hoje de manhã, que tem lugares que o pessoal quer bater recorde, impressionante como o pessoal morre, que é só para mergulhar fundo. Mas quando você tem um propósito real, aí tem motivo para ir e voltar. Porque o legal de você mergulhar fundo é que você ganha experiência, você ganha contato com Cristo, porque esse fundo, pense que o fundo é Jesus, conhecer Jesus, ser conhecido por Jesus. E quando a gente conhece Jesus, é conhecido por Jesus, e a ordem, na verdade, eu falei inversa aqui, porque a gente é conhecido por Jesus e conhece Jesus, a gente tem capacidade de levar outras pessoas para lugares mais profundos. E essa é a grande missão que Deus tem dado para a gente. Ser aprofundado na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso senso de propósito. Mas mais que isso, nós somos muito individualistas hoje. E Deus está tentando tirar a gente dessa piscininha, amor. E levar a gente num ambiente... Porque piscina, gente. Piscina é um lugar que, se for de plástico, dá você mais uma pessoa e duas. Você vai ficando desconfortável. Nós vivemos nessas piscinas de plástico. A gente não quer chamar ninguém. Porque se entrar muita gente, a água sai. É chato, pode furar. Mas Deus chamou a gente para um oceano, em que sempre vai ter lugar. Nós temos muita água no nosso planeta. Então Deus está chamando, gente, pode vir. Não vai faltar lugar.
Só que a gente quer viver na piscina. Um lugar que a água é parada, é contido o espaço. E Deus está dizendo, pode vir. O lugar que eu tenho é ilimitado. Eu tenho muito para dar. Só que o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre como as coisas são muito ocasionais no Evangelho. É incrível. E a gente vai falar sobre encontrar Deus na ocasionalidade, como você viu, o despertar de Deus, né? Diante do despertar de Deus, que foi o tema que a gente botou lá na Rede Renove. Como é que a gente fica diante do despertar de Deus? É impressionante que... Acho que não está funcionando, tá? Então vou pedir ajuda aí. Dá uma passadinha. Os encontros de Jesus, com Deus, eles são chocantes. Se você parar para avaliar um pouquinho, a gente pensa que os encontros com Jesus, as pessoas normalmente ficaram assim, tá certo? Pode passar. Elas tiveram essa primeira reação. Né? Eita, Deus veio me ver, Deus falou comigo, Deus me chamou. Caramba, isso é muito especial, né? Eu sou uma pessoa incrível, eu estou maravilhado, né? Mas não, na verdade, os encontros com Jesus estão mais para isso. Todo mundo fala, hã? Não? Como? Não pode ser. Eu não. Porque, veja, o que a maioria das pessoas que tiveram respostas positivas com o chamado de Jesus, com o chamado de Deus, foram um típico, os mais positivos, né? Tipo assim, tá bom, estou eu aqui, tua serva. Imagina Maria, provavelmente uma adolescente da Judéia ali, né? Dominada pelo Império Romano. Gente, noiva, prestes a casar. Chega um anjo. A gente pensa que anjo é bonito, mas porque a primeira frase do anjo é não temas. O bicho deve ser mais ou menos, né? Todo tem que dar um aviso antes de entrar. Então ela ficou ali, não temas, calma, eu sou de Deus, não se preocupe. Aí fala, você vai engravidar. Ela, what? Como assim? É algo que Deus vai fazer na sua vida. E melhor, você vai ser mãe do Filho de Deus. Eis aqui tua serva. Seja feito conforme a vontade do Senhor. É claro que era um presente, mas veja a complicação que essa mulher se encontrou. Ó, José, eu estou grávida. O pai não é você, não. O pai é Deus. Complicado, gente. É engraçado, né? Imagina a confusão na cabeça dessa mulher. Moisés fugiu do Egito, tinha assassinado um cara. Aí Moisés está 40 anos, gente, longe num lugar deserto, finalmente cuidando das ovelhinhas dele. Casou, teve um filho, fugiu daquela agonia. Que foi bom ser príncipe do Egito, mas só que já não tinha mais nada a ver. O cara está de boa, vê um negócio queimando que nos consumia. Jesus, Maria, José, entendeu? Ficou um negócio meio louco, aquele negócio. Ele fica tão agoniado, nunca tinha visto um negócio daquele. Aí ele escuta, tira a sandália dos teus pés, que o teu lugar é santo. O cara deve ter ficado assim, soltou as sandálias, desamarrou, vou morrer agora. Porque quando você tinha um encontro com algo sagrado, você normalmente pensava que ia morrer. E aí Deus começa, Moisés, eu tenho um Moshe, quem já viu o vídeo do Moshe era Escodó? Procura, querido, você vai rir bastante. Então, Moshe, tenho algo para você. Você vai lá para o Egito. Aí Moisés fala, não está dando não. Não vai dar certo esse negócio. Ele tinha algum problema de linguagem, a gente não sabe se ele realmente era gago, se ele tinha alguma dificuldade de comunicação, mas ele tinha algum defeito ali de, vamos dizer assim, de coração, gente. Ninguém tem defeito. Todos nós temos defeito, que é o pecado. O problema dele era do coração. Ninguém tem defeito físico. Isso é uma coisa que inventaram. Porque para Jesus não existe isso. E ele estava mostrando ali de Moisés, para Moisés, que Deus ele usa todas as pessoas. E na verdade ele usa especialmente as improváveis. Uma jovem, adolescente, comum, humilde, dominada pelo Império Romano. Moisés, o cara que já estava distante para libertar o povo dele. E gente, a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Pode passar? O Evangelho é a história de Deus, não é a nossa história. Por isso que ele encontra as pessoas mais improváveis que existem. Porque no fim das contas, a história não é sobre Moisés, sobre Maria, sobre José, sobre Daniel, sobre a rainha Esther, sobre Débora. É no fim das contas a história de Deus, mas que ressalta a vida de todas essas pessoas e a minha e a sua história. A gente precisa entender isso.
Porque se isso acontecer, vai ser excelente. E eu queria que você, antes de qualquer coisa, prestasse atenção no que Jesus fez. Se você conseguir entender o que Jesus fez por mim e por você primeiro, a gente vai conseguir continuar essa mensagem de uma maneira muito legal. Não sei se você já participou de alguma ação em prol de pessoas necessitadas. É algo fantástico. Eu sei que Michele falou aqui que as pessoas que a gente ajuda são as pessoas carentes, mas quem mais ganha são eu e você, quando a gente vai fazer. É incrível. É algo que a gente sabe que nasceu para aquilo, abençoar os outros. Tem a ver com o nosso DNA. Mas se você fez uma ação já de rua, com morador de rua, passou um dia numa ação, por exemplo, se você já foi numa Cracolândia, ou no centro da cidade para cuidar de pessoas usuárias de crack, se você passou o dia, por exemplo, tentando fazer uma ação de corte de cabelo, ajudar pessoas a dar banho. Eu passei um mês num lugar aí chamado Chão de Outeiro, Lagoa do Outeiro. Gente, a cidade, na verdade é um distrito, ela tem um cemitério, uma praça e uma rua. Sem brincadeira, em 5 minutos você anda o lugar. Se você correr em 3 rãs, em 2 minutos e 47 segundos. É incrível o lugar, assim. A gente tinha um rapaz que ele perturbava muita gente nos evangelismos, ele sempre estava alcoolizado. Mas teve um dia que ele estava um pouco mais sóbrio e a gente perguntou, cara, deixa a gente cortar seu cabelo e dar um banho em você. Cara, foi muito engraçado para ele. Para a gente foi terrível. Cara, ele estava muito, muito sujo. Eu acho que ele tinha mais de um mês sem tomar banho. Então, assim, ele saiu limpíssimo. E a gente saiu igual a ele. A gente saiu fedendo a cachaça, fedendo a rua. Eu queria tomar um banho. Estava muito, muito mesmo. E por que eu estou falando isso para você, gente? Porque é o seguinte, quando você faz uma ação dessa, você passa dignidade para o ser humano que estava ali na rua, cheirando crack, você começa a sair com um pouco como se fosse carvão na sua pele, porque quem fuma crack fica com um monte de coisa bem escuro assim, né? Que o crack ele vai virando um pó, parece de carvão. Você começa a se melar, você fica com aquele cheiro de rua e tal. No fim do dia, aquela pessoa que estava super suja, tomou uma sopa, comeu um prato bem legal, cortou o cabelo, escovou os dentes e tal, e você está super podre. E tem alguns que querem o quê? Desintoxicar, querem ser ressocializados. É lindo isso, quando isso acontece. Tiago, o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem tudo a ver, porque Jesus é o cara que fez isso com a gente. Jesus ficou com o nosso odor, nós ficamos com o cheiro dele. O Evangelho, gente, é exatamente a maneira mais hard de falar sobre como nós éramos e como nós ficamos. E como Jesus era e como ele ficou. Porque quando você faz uma ação, não tem como, você vai sair muito sujo. E Jesus era o cara mais incrível, sempre foi, o mais perfeito de todos. E ele vem para a terra, se coloca primeiro na humanidade. Mas ele se envolve tanto com as mazelas da gente, que ele começa a cheirar como a gente. Mas o pior, quando ele vai para a cruz, ele não só cheira como a gente, ele é literalmente o pior cheiro que a gente tem. Porque a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pois sobre as suas pisaduras, sobre o seu machucado, é que vem a nossa paz. Tudo o que maltrata a gente foi sobre ele. Mas o que trouxe como consequência isso? O bom cheiro da paz, do amor, de ser querido como filho, veio sobre nós. Enquanto na cruz nem o Pai pôde olhar para ele, daquele mau cheiro do pecado, e ele teve que dizer, Deus meu, por que me abandonaste? E aquilo foi a pior dor para Jesus. Nós podemos hoje dizer, ó Pai, ó impressionante, ó incrível amor de Deus, deixa as 99 só para me encontrar. Esse é o amor de Deus. Jesus assume o nosso pecado e nós assumimos a sua santidade. Isso é extremamente escandaloso no Evangelho. Porque a minha pergunta é o que é que eu e você fez para isso acontecer? Qual foi a sua prática moral de ação para que recebêssemos a bondade, a graça, a misericórdia, a santidade de Deus? Nada. A única coisa que a gente faz
É receber esse presente, o reconhecimento de dizer, eu não mereço, mas eu agradeço esse presente. Tiago, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que a gente vai falar agora sobre graça. E como a graça atua na vida de todas as pessoas que têm um encontro com Jesus. Porque a história da fé é como Jesus nos encontra, e não como nós encontramos Ele. Porque não esperamos encontrar com Deus. Não esperamos encontrar com Ele. Não esperamos que Jesus entre na nossa rotina. Não esperamos que Jesus venha e modifique as nossas mazelas. Mas Ele faz isso. Ele intervém. Inclusive, o conceito de amor de Deus não é uma pessoa que alisa, que só faz o bem e que não interrompe a nossa história. Amor de Deus é aquele que disciplina, porque ama. Ou seja, é aquele que literalmente interrompe a nossa caminhada de fé porque tem algo para a nossa vida. Porque aquele que não ama, a Bíblia fala, aquele que está sob a ira de Deus, é sobre aquele que Deus entregou para viver a sua própria vida. Literalmente, é só você pensar num filho extremamente mimado, porque os seus pais dão tudo a ele, menos presença, cuidado, atenção. Dá dinheiro, mas não dá amor. Porque quem dá amor diz assim, não pode fazer isso. Não, venha cá. Às vezes briga tudo e dá amor, dá carinho, dá atenção, mas também disciplina. Porque não pode deixar aquele filho seguir só por aquele caminho. Tem que educar. Educar é caminho de amor. Isso é evangelho. Então Jesus vem, se interpõe na nossa história, vem literalmente para a nossa caminhada. E o evangelho é sobre como Jesus entra na nossa história, e não como nós entramos na história de Jesus. E é muito importante que você entenda isso. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque nenhum de nós, nenhum dos personagens da Bíblia, chegou, ei Deus, eu quero fazer parte de algo grandioso que você está fazendo, ok? Foi sempre o contrário. Ei Moisés, eu quero ir lá. E Deus, eu estou cuidando das ovelhas aqui. E é muito complicado aquele faraó. Eu não sei falar. Não dá. Imagina José. E José não sabia que estava sendo usado por Deus. A única parte que ele entendia é que os irmãos dele estavam jogando ele para ser um escravo. Já parou para pensar nisso? José era um menino que o pai dele deu um PlayStation 3 para ele. O quarto dele tinha ar-condicionado. Os meninos só tinham um ventilador de teto. E ele era o único que tinha ar-condicionado com videogame. Ele era o queridinho do papai. Ele usava Calvin Klein e os meninos usavam o menino lá da Sulanca de Caruaru. Claro que os meninos odiavam ele. Então, tchau, José, vai-te embora. José não entendeu nada. Mas José teve um encontro com Deus. Deus encontrou José. Sempre nessa história. Mas não é só sobre José, né? E aí eu queria falar sobre Babel. Gente, não endoide. Tudo vai chegar num lugar. Porque essa é a história de Deus, tá certo? Mas na história de Deus, houve decepções contra Deus. Primeira decepção, no Éden. Primeira decepção foi o Éden. O ser humano, em sua autonomia, em sua independência, preferiu atender às suas convicções, os seus desejos, e dizer assim, não, eu posso seguir minha própria história, eu posso ser meu próprio Deus. Eu posso descobrir o que é bom e o que é ruim, o mal e o bom. Eu posso seguir minha vida, eu não preciso de Deus. Então, a primeira decepção de Deus foi no jardim. Segunda decepção de Deus foi a humanidade no dilúvio. A situação estava tão complicada que não tinha remendo para aquela geração. Era uma geração que a Bíblia fala que se dava em casamento uns aos outros. Mas essa é uma palavra, é uma redundância, na verdade é um eufemismo para dizer o seguinte, que eles não tinham nenhum compromisso um para com o outro e pior para com Deus. Era uma sociedade que se maltratava uns aos outros. Não é muito diferente do que a gente vive hoje. Mas Deus escolhe Noé com a sua família e tem misericórdia daquele povo, mas não há muito o que fazer. E a Bíblia fala que era tanta alienação que ninguém se importou com o que aquele homem estava fazendo, mas simplesmente desprezou. E a terceira decepção que tivemos logo no início é Babel. Todas elas autonomias, independência. E Babel é tão escancarado
Porque Babel é como os seres humanos dizem assim, nós vamos alcançar nosso próprio sucesso. Era uma torre que todo mundo estava tentando fazer para alcançar o céu. Veja só como a religiosidade, desde o começo estava instalada. Religiosidade é o que nós fazemos para alcançar a Deus. Enquanto o Evangelho é a história de Deus para nos alcançar, ou a história de Deus para sempre manter um relacionamento comigo e com você. Aí vem o Éden e a gente corta relacionamento com Deus para fazer a nossa própria história. Vem o dilúvio, há um desprezo do caminhar com Deus e é uma geração toda perdida. Maltrata um ao outro, e despreza inclusive os desejos de Deus. E vem Babel dizendo assim, nós conseguimos chegar até Deus. Na verdade, nós conseguimos chegar aos céus com a nossa própria caminhada. É uma caminhada de autossuficiência, independência, individualista. Esse é Babel. Então, Babel significa bastante independência e autonomia. Significa como eu me basto. Babel tem muito a ver com nossas frases quando a gente fala assim, o que é que agrada ao meu coração? O que mais tem a ver comigo? O que eu acho que eu nasci para ser? O que eu quero fazer hoje? Qual é o sentimento que eu tenho a respeito do meu próximo? O que eu devo fazer a ele ou a ela? Babel tem muito a ver com eu. É minha autonomia, é como eu faço para conquistar as coisas. Então é o eu alienado de Deus, ou é o eu que acho que se for conquistar a Deus, vai ser do meu jeito. Esse é Babel. Babel sempre esteve aí. A Bíblia fala que a grande Babilônia vai ser destruída nos últimos dias. Porque Babilônia vem de Babel. E Tiago, qual é a frase da gente? Onde é que a gente deveria estar? No reino de Deus. O reino de Deus... Vamos lá, volta aí um pouquinho. Aí. A gente falou sobre eu. O reino de Deus é Deus, o que agrada o teu coração. Deus, o que tem a ver com o teu reino. O que eu nasci para ser de acordo com a tua vontade, né? O que o Senhor deseja para mim hoje. O que o Senhor deseja para mim hoje. Como sua palavra diz que eu devo tratar essa pessoa que está ao meu lado. Nós continuamos em Babel. O eu quer acordar dizendo assim, eu sou primeiro. Viver para mim. Alcançar meus objetivos. Eu vou alcançar pelos meus próprios esforços. E o reino de Deus é teu. Senhor. Minha vida é tua. Se a gente conseguisse viver de outra forma, né? Se para cada eu que existe em você e em mim, a gente acrescentasse um T, ficaria o teu, né? Como Jesus orou para a gente, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nosso abissal é sobre como a gente às vezes não entende o mundo que nós estamos. Jesus não orou para a gente sair do mundo. Mas Jesus orou para que, mesmo no mundo, a gente fosse santificado por Ele e liberto do maligno. Isso é completamente diferente. É viver no mundo, mas vivendo num reino maior do que esse mundo. Vivendo no reino de Deus. Porque pessoas vivem em Babel. Mas nós podemos viver dentro de Babel, mas com a concepção de reino. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Viver no reino de Deus é, apesar do lugar onde você está, que pode ser centrado no eu, você teve um encontro com Jesus. Ou melhor, Jesus teve um encontro com você. E você saiu do eu para o teu. E é por isso que eu queria que nós lêssemos um texto que vai falar para a gente. Essa é uma leitura rápida, porque o texto é um pouco grande, e a gente vai tentar combinar para isso, para a gente concluir, tá certo? Entendendo esse personagem que também caiu de paraquedas nesse encontro ocasional com Deus. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Perderam, meu irmão. Acabou. Imagina o Brasil, numa situação de guerra, vem um país diferente dominar as belezas da Amazônia, do Brasil todo. Já era. Não tem jeito. Acabou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, do rei Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo. O lugar onde era a adoração de Deus também foi entregue.
A nação de Deus foi entregue, a adoração a Deus, o ambiente de adoração a Deus foi entregue por Deus. Tudo Deus estava fazendo ali. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Do Deus de quem? Nabucodonosor. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, o seu primeiro-ministro, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ou seja, israelitas da família real e da nobreza, lá desse povo aí, ó, de Israel, povo top. Imagina, o pessoal que fazia viagem todo ano, intercâmbio, ia para Dubai, que usava Dolce & Gabbana. Galera que estava de jet ski lá em Muro Alto. Galera que era de boa, que falava mais de um idioma, que tinha feito o curso na Federal, porque tinha feito um bom cursinho, mas podia ter feito também particular, tanto faz. Estava de boa, estava tranquilo. Uma galera de boa, gente, que usufruía dos melhores alimentos. Almoço no coco bambu. Era assim. Coco bambu de Israel, tá, gente? Se liga aí. Então, mandou trazer esses jovens da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, e aí, sinto muito, alguns aqui já estão incluídos, né? Cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Olha só, era uma galera que realmente tinha muita coisa, que tinha que ser bem bonito, inteligente, tinha que ter capacidade. Não era só inteligente, mas era culto, né? Tinha que ter cultura. Tinha que ter era até viajado e saber lidar com as coisas. E o que é que acontecia com essa galera? Eles tinham capacitados para servir no palácio. Ele devia ensinar-lhes, olha lá, a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles tinham que aprender língua, tinham que aprender a cultura e tinham que comer da mesa do rei. Então, isso que ia acontecer. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, universidade, gente. Só que era um curso mais técnico, ok? E depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, que está aqui entre nós, e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Aí Daniel chegou: mas essa comida tem bastante glúten, tem um colesterol, tal. Aí ele foi tentando mostrar, né, a questão, a dieta balanceada, né? Ring está dormindo aqui na minha frente. Eu ia perguntar a você, mas tudo bem, Ring. Não? O rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem: valeu aí, Ring. O que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém, anyone, comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei.
O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Gente, esses caras são tops e tal. Mas imagine que você não estava preparado para encontrar Deus. Porque você, na verdade, foi raptado. Você, na verdade, foi matriculado na universidade sem querer. Porque você estava confortável com a sua roupa topster, andando de jet ski na prainha. E aí chega uma galera e diz assim, perdeu o Playboy. Já era. E você vai ser levado para uma outra nação. Foi isso que aconteceu com esses jovens. Eles não esperavam, primeiro, que isso acontecesse com eles. Segundo, eles não entendiam, de primeira, que eles eram missionários, enviados de Deus. Porque é isso que acontece com a gente não entende, a gente não sabe. E são as ocasiões mais impróprias que nos acontecem. Você já pode pensar o nível que poderia ser de revolta para esses jovens? Oxe, Deus não me salvou porque eu vou servir a Ele. Agora, meu amigo, manda essa comida gostosa na Nabucodonosor, meu irmão. É vinho, pode botar para torar agora aqui. Traz a garrafa. É carreteiro esse que dói a cabeça mesmo. Mota. Todo mundo não, né? A maioria dos estudiosos falam que eles não se contaminaram. Porque provavelmente essa comida, de duas uma. Ou já era um sacrifício a um deus idólatra, que era oferecido, e eles não iam comer porque se comesse participavam dessa adoração. Ou tinha, por exemplo, comida de porco, que para os judeus era impuro. E eles decidiram abrir mão. Não é que eles eram vegetarianos, tá, gente? É porque eles não queriam desobedecer a Deus. Independente de onde eles estavam, eles não perderam os seus valores. Mas é muito mais do que isso, tá certo, Tiago? Existe uma coisa que Deus está querendo falar comigo, com você. Deus, Ele fala com a gente quando a gente não espera, chama a gente quando a gente jamais imagina, e tem uma missão para todo mundo, nas condições mais adversas da vida. Porque foi assim com todo mundo. E se for para Daniel, e com seus 3 amigos, você acha que não vai ser com você? Vai ser, e Deus quer. Uma das coisas que a gente precisa entender é que, primeiro, eles não mudaram a identidade deles. Daniel, o nome dele significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus é misericordioso. Misael significa, como é teu nome, Misael? Ele não sabe, bichinho, ó. Significa, quem é como Deus, Misael? Amém? Misericórdia, Jesus, abençoa teu filho. Quem é como Deus? Azarias, Deus é minha força. Aí chega Nabucodonosor, eu vou dar novos nomes para esse pessoal. Eles vão ganhar uma nova identidade. A gente vai dar uma nova nomenclatura para eles. Aqui vão ser diferentes. Eles estão fazendo parte de um novo contexto. Então, a gente vai dar um rótulo para eles. Para Daniel, Beltesazar, em homenagem ao Deus Bel, o Senhor dos segredos, porque era o cara que descobriu os sonhos, velho. E certamente, Bel tem alguma coisa com ele. Seu nome vai ser Beltesazar, porque você descobre os mistérios. Sadraque e Mesaque, a gente não sabe, porque eram tanta pluralidade de deuses que ninguém sabe ao certo o nome deles. Mas a origem do nome dele tem o grande escriba e o outro é o convidado do rei. Mas que o pessoal sempre fala muito que eles têm ligação com algum deus. E Abednego, Nebo no caso é o nome de um deus também, né? Então no caso é homenagem ao deus Nebo, servo de Nebo. Só que eles não começaram a se chamar pelos nomes que receberam. Eles continuaram sendo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora veja que interessante, eles também não deixaram de aprender toda a cultura e ciência. Tiago, afinal de contas, o que é que você está querendo dizer? Que Deus chama a gente em toda condição, coloca a gente onde a gente menos espera, mas não deixa que eu e você perca a nossa identidade. Porque quem já tem identidade como filho de Deus,
não vai mudar no lugar onde foi, onde está. Por isso que é muito importante você mergulhar em quem Deus é. Pensa aqui no ambiente da universidade. Se você está hoje no ambiente da universidade, se você entrar lá, você vai receber pressão desde o primeiro dia de aula. De amigos, de professor e de você mesmo, que você vai se achar meio fora de algum padrão. E às vezes isso acontece porque você não sabe quem você é. Mas se você souber quem você é, você vai dizer, eu não vou fazer isso, não é porque eu sou diferente, porque eu sou santo, porque eu sou crente, porque eu sou a crente. Não. É porque Deus tem algo na sua vida e diz quem você é. Isso é uma voz mais alta que você não consegue negar. Mas você vai aprender tudo o que for possível, porque Deus quer te usar onde Ele está te enviando, com os dons e talentos que Ele te deu. Porque Daniel foi o cara mais importante para a Babilônia, e Deus mandou ele para a Babilônia. A Babilônia prosperou porque Daniel estava lá. Imagine, você ter uma vida tal, que porque você existe, o lugar onde você está é melhor. Imagine, porque você está lá, a vida das pessoas é mais agradável porque tem gente como você. Imagine um ambiente. Você às vezes acha que ambiente burocrático não tem nada a ver com Deus, mas por causa da sua excelência, de analisar processos, de cuidar das coisas, a burocracia ficou mais simplificada, ficou mais correta, ficou melhor a comunicação. E porque você está lá, aquela empresa gerou muito melhor, com menos trabalho, com menos dinheiro, porque você está lá. Isso tem tudo a ver com Deus. Tudo a ver com Deus. Porque não existe nenhum pedacinho no mundo todo que a gente não deve glorificar a Deus. O plano da gente é que a gente pensa assim, só isso aqui é de Deus, né? Não. Daniel serviu numa nação corrupta, mas serviu com os dons e talentos que Deus deu a ele. E não foi só de interpretar sonho, mas foi de cuidar de uma nação. Administração. Quem faz administração aqui? Eu, de alguma forma, cuido um pouco de administração. Quem faz alguma gestão, questão de produção? Olha aí. Daniel. José, gente. Por causa de José, a nação de Israel não foi destruída. E ele era o quê? Príncipe do Egito. Ele era o cara que cuida da economia. Jéssica está aí? Economia, gente. Olha. Não é de Deus, não, é? Ela faz direito também? Amém, não é para fazer errado não, querido. Viu? Justiça. Tudo tem a ver com Deus. Agora, a questão é que a gente não acredita que Deus vai encontrar a gente na ocasionalidade. Aqui eu estou falando só da atividade em si. Mas lembre, não é só sobre a atividade em si, né? A gente tem que lembrar... Passa aí. Que Deus está fazendo algo maior para a gente. Se em Babel, na autonomia, Deus confundiu as pessoas para que eles não realizassem, porque Deus ama, não realizassem o seu fim de tentar alcançar os seus próprios objetivos e alcançar o céu, e por isso Deus frustrou os planos deles. Aconteceu outro momento em que as pessoas começaram a falar línguas estranhas. Aqui em Babel eles falaram línguas estranhas e ninguém entendeu nada. Mas em Pentecostes, Atos, todo mundo falou línguas diferentes. Mas nesse momento todo mundo começou a entender o que as pessoas estavam falando. Porque a diferença entre Babel e Pentecostes é que Babel é um movimento de autonomia. Em que quando eu sou administrador, psicólogo, quando eu faço engenharia, quando eu faço direito, eu respeito a minha identidade e faço o que todo mundo faz. Eu vejo qual é a ideologia da moda e faço parte da ideologia da moda. Eu não sou como Daniel, como seus amiguinhos. Não, eu não sei, eu me contamino, porque, sei lá, aqui é uma coisa, aqui é universidade, igreja é outra coisa. Aí eu fico louco, eu não tenho identidade. Mas se eu for como Daniel e seus amiguinhos, eu não me corrompo. Eu aprendo tudo que eu posso. Eu sei reter o que é bom, eu sei usar para a glória de Deus. E em Pentecostes, eu recebo o Espírito. A Bíblia fala que Atos 1:8. O que é que Atos 1:8 fala? Jesus falou, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas e em toda parte, em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquilo que aconteceu em Pentecostes era isso aí. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão testemunhas. Enquanto Babel é um movimento em que a gente se autopromove, Pentecostes é um movimento onde a gente fala até outras línguas. Desse modo aí. Mas as pessoas começam a entender porque é para comunicar o Evangelho. É para missão. Tiago, o que é que você está querendo dizer? Em Pentecostes começou um movimento de quê? De espalhar. Em Babel o pessoal se espalhou, mas pelos motivos errados. Em Pentecostes, você já estudou um pouquinho a Bíblia, o pessoal começou a se espalhar. Houve uma perseguição, a pessoa começou a se espalhar. Mas por quê? Para que o Evangelho crescesse. Na ocasionalidade, o pessoal estava lá num ambiente, numa festa, se reunindo, ainda sem entender o que ia acontecer. E o Espírito desceu sobre eles. E eles entenderam o chamado de Deus. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem para vocês, gente, hoje? Porque Deus vem encontrar a gente nos nossos dilemas. A gente nunca espera, a gente acha que ser chamado por Deus é coisa de pastor. É coisa do missionário que está na África. É coisa assim, mais espetacular. Mas não é para mim que estou fazendo esse curso específico aqui. Ou que é para mim que já tem esse trabalho. Ou que é para mim que eu ainda nem fiz vestibular. É para você. Porque Deus vai encontrar você. Deus já se sujou todo com o seu pecado, mas Ele resolveu o seu problema. E Ele tem uma história na sua vida. Ele tem uma missão para você. Ele entrou na sua vida. E o Espírito de Deus já desceu sobre você. A Bíblia fala que através de Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus. E agora não é mais um processo de autonomia, é um processo de senhoria de Cristo, porque vivemos agora no reino de Deus. Esse Pentecostes não é um momento de euforia, é um ambiente de emoção, mas a emoção de que um cuida do outro, é um ambiente de que o Espírito está sobre nós para amar um ao outro. É um ambiente onde temos missão de falar do Evangelho um para o outro. Daniel foi compelido por Deus para viver a missão de Deus onde ele estava. E é um livro completamente diferente, como José é. Como Maria. Imagina a rainha Esther. Ela estava confortavelmente no ambiente mais seguro da história, enquanto seus amigos judeus poderiam ir embora, porque tinham intrigas com aquele povo. Queriam que os judeus fossem exterminados. E aí a rainha Esther estava com o homem mais poderoso da nação. Ela estava casada com aquele cara. Era seu marido, o rei. Então ela poderia não se envolver com aquele problema, mas Deus tinha chamado ela, na sua circunstância, para resolver aquele problema. Não deixar que o seu povo morresse. Eu não sei qual é a sua condição hoje. Mas tem uma coisa que Deus está dizendo para você: sair da superfície. E achar que sua vida não tem nada a ver com o chamado de Deus. Todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem uma missão. Mas mais que isso, não é só vocação, gente. Deus não chamou você para estar trabalhando para Ele. Deus chamou você para ser dele. Sair do eu para viver o teu. Sair do meio para dizer é teu reino. É tua vontade. Para isso a gente tem que morrer. O Evangelho é aquele que quiser me seguir. Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí a gente é a pessoa, sabe o quê? Mais feliz do mundo, porque Jesus falou o seguinte: aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Se você quer se achar, se você quer descobrir a sua identidade, ache Jesus. Melhor, não precisa achar Jesus. Por quê? Porque Jesus já te achou, querido, minha querida. Jesus já veio te encontrar. Mas a grande questão é: você está refletindo quem Deus é? Então, para finalizar, mergulhe no mundo com a missão que Deus tem para você. E para mergulhar no mundo, a gente tem que lembrar da oração que Jesus fez por nós. Quando Ele orou pelos discípulos, sua última oração, antes de morrer, Ele orou pelos discípulos e Ele falou: não oro só por esses, Pai, mas aqueles que ainda vão crer em mim. Olha que coisa incrível. João 17. Ele orou por mim e por você. E uma das coisas que ele fala é: não rogo que tires eles, eu e você, do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo,
como eu também não sou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto não está dizendo que eu vou ser ET do céu na terra não, tá? Mas ele está dizendo que nós não vivemos segundo o sistema desse mundo, porque nós temos um sistema, que é um sistema libertador chamado Reino de Deus, que faz viver no mundo, sem precisar viver no esquema desse mundo que vive pelo dinheiro, vive pela autoafirmação, vive por outras coisas. Você vive por algo muito maior, porque você foi alcançado por Jesus Cristo. E Ele te deu dignidade, Ele te deu senso de propósito. Ele te deu tudo que você precisa. E agora você pode, onde Deus te chamou, onde você está, ficar abismado e dizer assim, Deus, onde eu estou, fazendo o que eu faço? E essa é a pergunta. Deus já falou com você? Ou talvez você fale assim, não. A pergunta, às vezes parece muito subjetiva, mas às vezes a gente não acredita que Deus fala com a gente onde a gente está. Esse é o problema. Porque falar é coisa de pastor. Ouvir é coisa de pastor. É coisa de gente que está muito envolvido na igreja. Deus fala o tempo todo. Sexto sentido, né? O tempo todo. Quem já assistiu esse filme sabe. Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Porque Ele é aquele que busca os seus filhos. Pare de pensar que o evangelho é você buscando Deus. Deus não fala comigo, eu estou buscando Deus. Acho que às vezes a gente não quer escutar Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente não quer escutar o que Deus está falando. A gente quer escutar algo específico de Deus. Eu lembro na minha adolescência, olha, Deus é tão bom, que eu estou casado com Lidiane. Eu sou uma porcaria, ela me ama. Deus escolheu a melhor mulher do mundo para mim. Ela me aceita. Mas eu lembro que eu orava para Deus me dar umas meninas na minha adolescência. Senhor, me dá aquela menina, Pai. Deus, eu sei, Pai. Eu sei que é ela, Senhor. Deus, o Senhor não está vendo, não. O que está faltando, Deus? O Senhor está me testando, né? Oh, Deus, tá bom, eu vou melhorar aqui nessa área. Eu sei que esse pecado. Oh, Jesus, por favor. Campanha de Jesus em oração. Então, eu não conseguia ver o que Deus tinha para mim, porque eu estava sugerindo demais para Deus. É isso aqui, Deus, é isso aqui. Então, o meu problema não é que eu não ouvia Deus, é que eu não queria ouvir a Deus. Quando a gente não ouvir a Deus, é porque a gente já colocou diante de Deus o que a gente quer. Sempre escutei uma coisa bestinha, mas para mim é a coisa mais certa que existe. Não tem como receber nada de Deus quando eu estou assim. Eu tenho uma coisa que eu quero tanto, que eu digo assim, Deus, é isso aqui. Mas enquanto eu não fizer isso aqui, e fizer assim, Deus, o Senhor pode me dar o que o Senhor quiser. Eu nunca vou receber o que Deus tem para mim. Em tudo. Mas eu falo assim, tem que ser isso aqui. É meu sonho. É meu curso. É meu relacionamento. Tô assim. E aí eu não percebo que isso aqui é um ídolo. É isso que eu adoro. Eu uso Deus para alcançar isso aqui. Deus é só um ídolo para eu adorar o verdadeiro Deus, que é isso aqui. Então eu falo assim, Deus, me dá isso aqui. Deus é o meu santinho que eu faço tentando fazer barganha para conseguir isso aqui, que é a fonte da minha satisfação, a fonte da minha paz, a fonte da minha segurança. Então eu uso Deus como instrumento para tentar alcançar aquilo que eu acho que é meu Deus. E eu nunca vou ser feliz. Nunca. Porque isso aqui é uma coisa criada. E eu não fui feito para adorar coisas criadas, porque é finito. Eu fui feito para uma coisa infinita, porque infinitamente vai me satisfazer. E eu quero orar por você, quero orar por mim, porque eu quero aceitar sempre os desafios de Deus, ouvindo a voz dele. Deus sempre tem falado comigo. Às vezes eu não quero atender o chamado dele, mas eu digo a você, sem dúvida, Deus tem falado com você, porque é Deus que vem, é Deus que encontra, é Deus que chama, é Deus que tem propósito. E o que a gente faz? A gente foge. A gente fala, eu não. Eu queria convidar você a baixar a cabeça, fechar seus olhos. E eu queria perguntar, por favor, feche seus olhos só para que ninguém se sinta constrangido. Eu queria perguntar uma coisa. Alguém aqui, você não vai levantar, tá certo? Você não vai vir aqui, não se preocupe. Mas há alguém que quer, eu queria saber, para estar orando por você durante a semana, há alguém que quer que eu ore especificamente, para que, amém, 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 pode baixar a mão,
Amém. Alguém que está passando por um problema bem específico e sente que Deus, acha que Deus esqueceu de você, mas você está lutando com isso e você não quer estar pensando isso, mas você quer orar para que Deus mude isso no seu coração. Alguém que está passando por isso. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe. Alguém que não tem a mínima ideia da missão que Deus tem para você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, eu queria te louvar, Pai. Agradecer teu nome. Por todas as pessoas que têm ouvido a tua voz aqui. Eu te agradeço pela tua grande paciência, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando estamos confusos, sem entender, Deus, o que está acontecendo, o Senhor não desiste de nós, Senhor. Eu sei que muitas vezes parece, porque as coisas estão nubladas para a gente, parece que o Senhor nem está aqui. Parece que o Senhor se esqueceu de nós, Senhor. Mas Deus, o Senhor foi completamente abandonado na cruz. Se às vezes sentimos carência ou até já sofremos alguma perda tão forte, a maior das perdas quem sentiu foi o Senhor, Pai. O Senhor que nunca foi sujo, nunca pecou e jamais sentiu solidão durante toda a eternidade na cruz. O Senhor pagou o pior dos preços, Senhor. Ó Deus, como o Senhor nos ama. Eu não tenho ideia, Pai. Eu sinto esse teu amor, mas não consigo mensurar ele, Senhor. E eu quero te pedir perdão. E eu sei que eu falo por meus irmãos aqui também, que às vezes a gente duvida tanto do Senhor, Deus. A gente esquece que o Senhor tem um amor inabalável por nós, Senhor. Algumas coisas acontecem em nossa vida porque esse mundo é mau, porque existe pecado e a gente coloca a responsabilidade nas tuas costas, Pai. A gente culpa o Senhor, Deus, perdoa-nos, Senhor, pela nossa imaturidade, Pai. Porque a gente, como uma criança pequena, não entende o que está acontecendo. Nos perdoa, Pai. Mas queremos pedir que além do Senhor nos perdoar, o Senhor mude a nossa mentalidade, Jesus. O Senhor nos amadureça, Senhor. Para que a gente possa não só ser restaurado, mas também ser pontos de conexão com outras vidas, Senhor. Restauração na vida de outras pessoas. Deus, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, atende a oração dessas pessoas que levantaram a mão aqui, Pai. Deus, fala, Deus. O Senhor é vivo, o Senhor abriu aquela tumba, Pai. O Senhor está vivo. Em nome de Jesus, fala o coração dessas pessoas que têm dúvida da sua vocação, do seu chamado, Pai. Deus, pessoas que estão passando por problemas aqui tão específicos, Senhor. Dores familiares, dores pessoais, doenças, Senhor. Questões que marcam a sua história. Dúvidas do futuro. Jesus, o Senhor é o único que pode responder-lhes como o Senhor as ama e como elas estão seguras em tuas mãos, Senhor. Por favor, Pai. Deus, e em nome de Jesus, nós pedimos aqui por mim e por todos. Queremos viver nesse mundo, Pai, glorificando teu nome. Porque na verdade, Pai, nós nascemos para te glorificar. E assim como a história de Daniel não aponta para Daniel, mas aponta para o verdadeiro Daniel, que é o Senhor, Deus, que não abriu mão de obedecer ao Pai diante dos piores dilemas da vida. Porque a história de Moisés não aponta para Moisés, mas aponta para o verdadeiro libertador da escravidão, da morte, do pecado, do inferno, que é o Senhor, Deus. Porque a história de José não aponta para José, Jesus, mas aponta para aquele que perdoou os seus inimigos, aquele que os traiu e aquele que os abandonou, que é o Senhor, Jesus. Pai, nós queremos apontar para Ti, Deus. Nós queremos que a nossa vida aponte para o Senhor, Pai. Queremos Te glorificar, Deus. Pai, nos tira desse centro, que o nosso eu morra, Pai. Que o nosso ego desapareça, que é isso que acaba com o nosso relacionamento, Senhor. Quando o nosso eu aparece, é isso que acaba com o nosso trabalho, porque a gente só pensa na gente. É isso que acaba com a nossa família, com as nossas amizades. Jesus, nós queremos que o Senhor apareça, porque o Senhor se negou, Pai, para amar a gente. Então nos envia nesse mundo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Queremos louvar o Teu nome aqui. Amém.